No Ação e Diversidade de hoje, você conhece a história da Samara e da Marineide. Elas recebem toda semana a visita do PIN, Primeira Infância Melhor, um programa criado há 10 anos pelo estado do Rio Grande do Sul e aplicado há 8 em Caxias do Sul. É a educação mais o amor que fazem toda a diferença. O PIN ele é um programa de atendimento, né, focado no desenvolvimento da criança, tá? E a gente começa trabalhando desde o período da gestação, porque a gente acredita que a mãe já pode ir orientando e conduzindo o desenvolvimento dessa criança de uma forma saudável. Então, a gente tem duas formas que a gente realiza o atendimento, tá? Uma maneira é a forma individual, então são das gestantes e crianças de 0 a 3 anos, onde semanalmente o visitador capacitado pelo PIN, ele vai até a casa dessa família que já está cadastrada, né, para poder realizar esse atendimento de acordo com a faixa etária da criança e o nível de desenvolvimento que ela se encontra. Porque a gente tem um estudo geral, assim, de faixa etária, mas a gente também leva em conta as particularidades do desenvolvimento de cada criança. E a modalidade grupal, então, são crianças de 3 a 6 anos, onde também semanalmente elas se reúnem no espaço da comunidade, onde as mães ou pais, cuidadores, trazem as crianças para durante 1 hora eles puderem também interagir. Por que de 3 a 6 anos é esse período grupal, né? Porque a criança ela necessita socializar com outras, né? Samara tem 15 anos e está no último mês de gestação. Mora no loteamento Mariane, uma das 13 comunidades de periferia cadastradas e atendidas atualmente pelo PIN, em Caxias do Sul. Toda sexta-feira, ela abre as portas para receber Kellen, estudante de psicologia e visitadora do programa. Samara, o que você tem aprendido aqui em relação às visitas que você recebe? Eu tenho medo do parto, né? Daí elas me falam que não precisa ter muito medo, assim, que não é tanta dor, que nem todo mundo diz. E daí a gente faz bastante coisinhas também, tipo enfeite, a lembrança do chá de fralda. Eles ensinam o fato de conversar com o bebê. É que elas mais falam, né? Que tem que conversar pra ele se acostumando. Kellen, há quanto tempo tu trabalha no PIN? 4 meses. E o que significa trabalhar no PIN na tua vida, assim, nos teus estudos também? Nossa, muita coisa, assim, fez toda a diferença, desde o momento da capacitação, a forma de olhar, a forma de ver, enfim, as coisas, assim, né, mudou muito, tanto pessoalmente e profissionalmente também, né, como estudante, assim, eu consigo correlacionar muitas coisas. Samara é uma das 20 gestantes de 10 a 15 anos que participa do programa Bebê Tem Hora Certa, uma iniciativa da Secretaria da Saúde que é aplicada pelos visitadores do PIN. Bebê Tem Hora Certa é uma estratégia para a gente poder trabalhar mais fortemente com as gestantes adolescentes. Então, o Bebê Tem Hora Certa ele é um programa vinculado à Secretaria da Saúde, pelo PIN estar vinculado à Secretaria da Saúde, os nossos visitadores, 2 dos nossos visitadores realizam atendimento a essas gestantes. Então, são gestantes de 10 a 15 anos, e nesse período da gestação a gente faz essa orientação para essa gestante. Porque, enfim, como elas são muito novas, elas precisam de alguém que possa ir na casa delas, conversar. E muitas vezes o trabalho do PIN é exatamente esse suporte, porque eles estão num período de adolescência, onde é um turbilhão de emoções, mais atrelado com a questão da gestação. Então, na verdade, o visitador do PIN faz esse acompanhamento durante os 9 meses, para que essa mãe possa construir esse vínculo com esse bebê. E as atividades são todas voltadas assim para essa questão de incentivo ao amor, ao carinho, ao cuidado com essa criança. E aí elas começam a confeccionar todo, digamos assim, o enxoval assim, desse bebê que está por chegar. Como é que é o nome do bebezinho que vem? Brian Luiz. Brian Luiz? É. Você está feliz com essa gestação? Tô. Um pouco com medo, mas tô feliz. O teu medo é em relação ao parto mesmo ou
a vida de mãe que segue daqui pra frente? Ai, por enquanto tô pensando só na dor do parto, né? Depois a gente pode pensar na responsabilidade. Por que é importante a Samara já ter esse contato com o bebê, na questão da educação, antes mesmo que a criança nasça? Existem estudos científicos que comprovam que a criança sente, ouve as emoções que a mãe está sentindo durante o parto, né? Então a gente tenta passar isso para elas, para que já comecem então a estar preparando, por exemplo, no banho, o próprio barulho do chuveiro, da água caindo na barriga é um barulho forte para o bebê lá dentro, né? Então, para que ele não se assuste, está explicando, agora eu vou tomar um banho, a mãe está, né, tá tomando banho, enfim, tem toda essa questão também do fortalecimento desse vínculo, né, da mãe, deles se sentirem partes um do outro, assim, né? Kellen acompanha Samara e mais outras 16 famílias que moram na mesma localidade. São atualmente 350 famílias atendidas em Caxias do Sul por 27 visitadores, todos estudantes do ensino superior. Nas segundas-feiras, quem recebe visita é a Marineide e a Tainara, de 10 meses de vida. Marineide, desde quando você é atendida pelo PIN aqui na sua casa? Acho que desde os 4 meses. A Tainara ainda estava na tua barriga, na verdade. Tava. O que mudou na tua vida, essa relação de ter a visitadora na tua casa, te explicando as coisas, na época da gestação? Eu tava muito nervosa, porque eu era do alto risco, né? Aí eu conversava com a Emily, como é que eu vou dizer, como se fosse ela, era uma amiga, né, que entrou em casa e começou, eu tinha uma dúvida, eu conversava com a Emily, ficava, porque eu fiquei muito nervosa, porque os médicos diziam uma coisa, diziam outra, eu conversava com a Emily, mas não, vai ser tudo tranquilo, ela que me tranquilizou, a maioria do tempo. O que desenvolve nessa família? Primeiramente, contato, mãe, bebê, vó, o familiar, o cuidador, né? A família em si é o que mais desenvolve, porque a gente leva informação, mas a gente faz com que essa família se una também, né? Faz com que eles tenham um contato maior, que eles consigam ter um tempo maior para aquele bebê, porque às vezes eles estão ali, mas eles não dão tanta noção de que brincar com aquela criança é super importante, de que tu pode ensinar muita coisa brincando, de que tu pode ensinar muita coisa para aquela criança enquanto tu está conversando com ela na barriga, quando ela nascer, né? Ela já vai reconhecer a voz da mãe, já vai ter um contato bem melhor. Foi pelo posto de saúde que elas chegaram até você? Ela foi por causa que eu faço pré-natal ali. Daí um dia elas vieram aqui em casa, perguntaram pra mim se eu aceitava fazer. Daí eu aceitei fazer, né? Na verdade é uma interação, né? Ela me ensina e eu ensino ela, a gente troca a criatividade, assim, ela é uma pessoa muito criativa. Então, ela cria muitas coisas e vai me dando ideias até para mim poder estar trabalhando também com outras gestantes, né? E eu sempre, então, utilizo o guia, né? A partir desse guia, que é a metodologia do programa, a gente passa informações, trago também materiais, né? A gente lê, debate, conversa nas atividades mais, assim, de confecção, né? Como confeccionar lembrancinhas também. Lidar com pessoas, eu acho que é a melhor parte do PIN, sabe? Tu tem uma volta enorme deles. Eles te ensinam muito. Por que tu acha que é importante já conversar com o bebezinho e fazer esses trabalhinhos? Porque que nem elas dizem, que é pro bebê se acostumando já com a gente, né? Que daí dizem também que na hora do que ele nasce, eles já botam pro neném entender que é a mãe, daí ele já sabe, né, pela voz, elas dizem que ele escuta a gente, né? Que com os trabalhos que as gurias fazem, ela desenvolve, a maioria das coisas é tudo abaixo dos trabalhinhos que a gente vai fazendo. Tá pegando uma coisa com a mão esquerda, não, vamos desenvolver uma motorização dela, pegar com a mão direita, porque eu alcançava as coisas para ela errada, né? Tem dificuldade na motricidade, encaminhar, alguma coisa assim, então a gente foca mais naquilo ali, né? Mas trabalho geral, o socioafetivo, né? A motricidade, a linguagem, que eles têm bastante dificuldade, né? E até pela questão de quando a mãe fala que a criança quer, aí ela vai e faz, né? Então a gente traz muito essa coisa de deixa a criança se desenvolver sozinha, né? Deixa ela ter uma liberdade maior. Samara, o que significa ser mãe, na tua opinião?
Ai, tem bastante responsabilidade. É importante também ter a questão do carinho, você com ela, né? Com os teus filhos. Eu acho que já é o instinto de mãe também, né? Ficar ali apegada e fazer tudo para eles. Para eles são tudo para mim. E se o que tiver que fazer, a gente faz, é o amor que a gente tem pelos filhos, né? E vai pro resto da vida. O programa ele se baseia nos estudos da neurociência que prova que uma criança amada, segura, ela vai ter mais condições de aprender. Ou seja, a base emocional da criança ela é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, social, enfim. Então a gente trabalha muito essa questão do vínculo entre mãe e criança, para que essa base emocional da criança esteja bem fortificada, né, para que depois ela possa ter as aprendizagens que ela precisa. Não adianta tu ensinar se não tem um amor, né? Ensinar xingando, acredito que não vá resolver, né? A gente vem percebendo a importância da gente trabalhar diversos conceitos que a gente até então vinha trabalhando internamente, estender esses conceitos para a rede de relacionamento também. A partir de então surgiu a ideia da criação do encontro de sustentabilidade. Como a gente vem trabalhando fortemente a questão da inclusão de pessoas com deficiência, pensamos então em ter no primeiro encontro de sustentabilidade o tema da inclusão de PCDs. A apresentação é um passo bem importante, na verdade, no desenvolvimento deles, porque coloca à frente eles a outras pessoas. Isso também ajuda a autoestima, porque uma apresentação, vocês viram como que eles ficam contentes após uma apresentação. Então, na verdade, isso assim, é a finalização de um trabalho, a gente pode dizer, e as palmas do público, o encontro com o público é sempre muito prazeroso para eles. Hoje, eu fiquei um pouquinho nervosa, a apresentação, mas eu gostei. Aí foi tranquilo. Todo mundo gostou, batemos palmas, aí foi adorado. É o sonho dela fazer teatro, é muito emocionante. Ela tem uma deficiência mental e pelo diagnóstico que ela teve, ela era para estar vegetando. Então, graças a Deus e a medicina, né, que é muito avançada, ela está assim, né, atuando, né. Na verdade, a gente precisa cada vez mais incluir eles, né, trazer eles para dentro da sociedade. E o que a gente percebe que existem ainda muitos tabus. A ideia do evento era justamente que a gente conseguisse terminar com esses tabus, mostrando a capacidade, a potencialidade deles e não focando na deficiência, porque deficiência todos nós temos de alguma forma, de alguma maneira. O trabalho geralmente da arte, de qualquer arte, seja teatro, pintura, é um trabalho a gente sempre trabalha com as nossas limitações e a gente quer sempre se superar. Então eu acho que isso, quantas pessoas que têm essas deficiências, eles estão trabalhando da mesma forma. É um encontro, na verdade, com o seu ser, com aquilo que você é realmente. Só quem tem um filho especial sabe que é importante estar abrindo esse espaço para nós, mostrar aos nossos filhos, assim, deixar que eles sejam espontâneos, dancem. Aí o brindezinho que foi dado para eles, o presente, eles já ficam emocionados, eles já gritam, né? Eles já se emocionam, então é um papelzinho tão pequeno, mas eles vêm ensaiando assim há tanto tempo, né? Então é muito bonito, é muito emocionante. Hoje no evento a gente tem 5 instituições envolvidas, mas na verdade a Unimed ela trabalha com uma rede de 20 instituições de toda a sua área de abrangência. São mais ou menos em torno de 2.000 pessoas que já vêm trabalhando há mais de 17 anos com a Unimed, que são pessoas com deficiência e que a gente está lutando cada vez mais para a inclusão delas na sociedade. Por um novo mundo, eu acredito que devemos ter mais arte, compreensão e felicidade. Por um novo mundo, então, acreditamos que só vai ter um mundo bom para todos se a gente acreditar e dar espaço para todos, né? Não ser desigual, não trabalhar em cima da desigualdade, sim da igualdade. Todos têm direito no espaço da sociedade, todos formam essa sociedade. Tchau. Você continua assistindo o trabalho do programa Primeira Infância Melhor, aplicado há 8 anos em Caxias do Sul. Em todo esse período, já foram mais de 4.000 famílias atendidas pelo programa em 77 comunidades da cidade.
ele foi inspirado num modelo cubano que se chama Educa Tu Hijo. Hoje, nos moldes que a gente tem, ele já está mais adaptado à nossa própria cultura gaúcha, né? Porque é só no estado do Rio Grande do Sul que tem esse programa. Mas no estado ele está há 10 anos, desde 2013, em Caxias desde 2005, né? E todo o material base assim, de instrução, seja o guia da família, seja os instrumentos de avaliação, eles foram baseados nesse programa. À medida que o tempo foi passando, a gente foi entendendo melhor a nossa realidade de família, de desenvolvimento, e aí algumas mudanças foram feitas. Mas a base metodológica é através desse programa. Além das visitas realizadas nas casas das famílias, uma vez por semana, crianças de 3 a 6 anos de idade participam das atividades do PIN, organizadas nos centros educativos e unidades básicas de saúde nas 13 comunidades cadastradas. Pré-requisito para participar no PIN, primeiramente a família ter vontade e acreditar na nossa proposta, né? Porque a gente leva informação, a gente leva orientação, mas tem que ter um desejo muito forte da família em querer participar. E as crianças que estão matriculadas na educação infantil, elas já recebem esse apoio e esse auxílio para o desenvolvimento. Então, na verdade, o PIN ele também ajuda a ser um suporte para essas crianças que não têm oportunidade de escola de educação infantil e que as mães, às vezes, também têm a opção de não trabalharem, de ficar em casa cuidando dos seus filhos. Então, a gente leva toda essa orientação para que também elas não fiquem desassistidas com relação a uma educação, né? Todo esse movimento que é feito desde pequeno com essas crianças, que reflexo vai ter lá na frente? Ah, enorme. Até esses dias a gente estava conversando com o pessoal da escola, né? E uma professora, né, veio conversar comigo e ela falou que eles sentem a diferença numa criança que teve PIN, que teve um acompanhamento, e eles sentem que os pais são mais presentes na escola também. Os pais vão, eles acompanham, porque querendo ou não, de 3 a 6 anos, os pais têm que levar na grupal, então eles já estão criando aqueles vínculo maior de ir com a criança, né, de acompanhar mais. A Emanuele, quando começou, ela tinha acho que 1 aninho e meio, mais ou menos. Foi muito bom porque na época, para o desenvolvimento dela, então, né, até para o colégio ajudou muito. Quando ela entrou para o colégio, ela sabia todo o alfabeto, ela já sabia pintar corretamente, então não tinha mais aquela dificuldade que toda criança tem, né? Tu acha importante esse trabalho do PIN? Eu acho importante, interessante para o desenvolvimento da criança, né? Eles aprendem a ser mais comunicativo, né? E a se comunicar mais, né, com a gente, com a mãe, com o pai, com as crianças também. Hoje ela compartilha os brinquedos, ela compartilha pintar os desenhos, ela pinta já corretamente, ela já sabe quase todo o alfabeto. Então, na época que ela entrar para o colégio, para ela vai ser muito bom, que vai ajudar ela a dividir as coisas, né? O importante, com certeza, é a atividade, né, o aprendizado, porque criança aprende brincando. Então, se a gente tiver a oportunidade de estar passando os nossos conhecimentos através da brincadeira para ela, com certeza é o que mais vale no programa. De 3 a 6 anos, então, é um momento que as crianças já conseguem se socializar melhor com outras crianças, né? Então, elas vêm, interagem com outras crianças, as mães também, realizam atividades que vão ser importantes para a motricidade, para a cognição, para a linguagem, enfim, múltiplos aspectos. Em Caxias do Sul, o programa Primeira Infância Melhor se destaca pelo trabalho em conjunto entre as secretarias da Educação, da Saúde e da Fundação de Assistência Social. Recebe também apoio em ações articuladas com mais 2 secretarias, da Cultura e de Segurança Pública e Proteção Social. A gente faz um diagnóstico inicial dessa família. Quais são as condições de moradia, de renda, de relacionamento familiar, né? Para te saber qual é a nossa intervenção para aquela família. Porque cada família é diferente uma da outra. Porque cada ser é único, tem vivências únicas e a gente tem que levar isso muito em conta. A gente também, como eu já havia mencionado, respeitar as diferentes culturas, diferentes valores, né? E realmente levar a atividade e fazer com que o tempo que a gente estiver realizando a atividade seja tanto proveitoso para nós quanto para a criança. Com certeza, isso é o válido. O que muda na sociedade? Esse trabalho pequeno que vai ter um reflexo lá na frente? O comportamento, né?
Na própria escola, quando a criança for à escola, ela já vai ter alguns conhecimentos, algumas habilidades desenvolvidas. Então, ela já vai estar avançada, né? E toda a questão de comportamento também mesmo social, assim, né? Dessa vinculação, desse amor. Trabalha a resiliência mesmo da escolha da própria criança, que ela pode escolher uma profissão, ela pode escolher uma vida diferente dos pais, por exemplo, né? E até mesmo a questão dos valores. As meninas do PIN, ou até tem os visitadores também, que vão até a casa, conseguem passar alguns valores da questão do amor, da família, o quanto é importante? Com certeza, porque a participação da família, eu acho que ajuda muito no desenvolvimento para o futuro. Você tem um acompanhamento desde da juventude, né, da criança, que ela começa, da adolescência e crescendo, né? Porque você pode ensinar os caminhos que o que vai adiantar para ela lá adiante, né? Para o futuro dela, para ser dali a pouco uma professora, alguma coisa no futuro, né? Porque se você deixar na rua, não vai sair, né? A rua não ensina coisas boas, né? Eu acho que tem muito valor. E por que é importante ter esse vínculo fortalecido, como elas sempre falam, né? Que o vínculo que é importante da família com a criança. Por que isso é tão importante? Eu acho que a criança se sente mais segura, se sente mais amada, ela se sente que a gente participa bastante. Para elas, eu acho que é uma segurança a mais. E a gente descobre o que é ser humano, né? Não o ser humano em si, mas as práticas humanitárias e todos os valores que a gente adquire com as famílias, né? A gente conhece culturas diferentes, valores diferentes, então isso qualifica a gente tanto quanto o profissional quanto o pessoal, né? Como seres humanos. Quando tu trata as coisas com amor e carinho, tudo se desenvolve bem melhor, né? Então tem um retorno muito grande e ver como essas mães lidam com aquela criança, ver como elas recebem aquele bebê, é muito gratificante. A gente não procura dar nada para as famílias, assim, no sentido de cesta básica, isso, benefícios, sabe? Não que isso, quando a gente detecta que é extremamente importante, a gente faz esses encaminhamentos. Mas o que a gente procura trabalhar nas famílias? Se essa mãe tiver todo esse cuidado e esse amor com essa criança, esse filho dela pode sair de uma condição no qual ela esteve inserida, né? Então, é aquilo que a gente fala, é sair daquele ciclo social do que aquela família está inserida, é proporcionar para aquela criança uma outra possibilidade que até então aquela família sempre pôde viver. E parece algo assim meio utópico, né? Mas a gente sabe que as pessoas mudam e as pessoas se transformam. E nós do PIN, a gente acredita muito no poder de transformação das pessoas.